Oi, eu sou a Mayumi e hoje vamos conversar sobre bullying. É um tema delicado para muitas pessoas. Eu fui vítima de bullying e por muito tempo eu não sabia o que estava acontecendo. Eu não sabia o que era, né? Eu achava que o tempo todo tinha alguma coisa muito errada comigo. Sempre eu tentava reprimir e aparentar ser como as outras crianças, as outras adolescentes. A princípio, o primeiro episódio de bullying que eu passei, por incrível que pareça, de uma professora. Eu estudava no Japão, eu tinha em torno de uns 8 anos. Como alguns de vocês sabem, lá no Japão é bem rígido o ensino, é bastante avançado, né? O ambiente escolar é bem tóxico. Os professores promovem essa competição entre os alunos para tirarem notas boas e notas altas. Não basta ser notas boas, tem que ser as melhores notas, tem que se destacar realmente. Naquele dia, eu tirei 6, a professora chegou na minha carteira, ela falou minha nota em voz alta pra todo mundo. Imediatamente, ela me chamou de burra e falou que eu sou incapaz de acompanhar a turma. E nisso, eu já fiquei extremamente triste, me senti um lixo. Mas aí, ela pegou um caderno grosso assim, e bateu na minha cabeça várias e várias vezes. E enquanto ela batia na minha cabeça, ela repetia várias frases que no momento eu nem me lembro o que exatamente ela falava. Era pra enfatizar de que eu não entendia a matéria e que, quem sabe, batendo na minha cabeça daquele jeito, alguma coisa entrava aqui dentro. Ela me chamou de burra de novo. Então eu, em choque com o que tava acontecendo, eu lembro que eu me levantei, ela olhou assim pra minha cara, pensou que eu ia falar alguma coisa, só que eu paralisei, eu não consegui falar nada e nem reagir. Aí eu peguei, saí correndo, aí eu corri até o banheiro e me tranquei lá. Aí tudo que eu pensava era, meu Deus, eu só quero que meus pais venham me buscar agora. Só que eu não queria atrapalhar meus pais. Eles estavam trabalhando muito, trabalhando tanto pra gente conseguir voltar pro Brasil, pra gente conseguir voltar pra cá, onde está a nossa família, os meus avós, os meus tios, sabe? Era, sim, muita saudade daqui, do Brasil. E eu sempre senti que eu não pertencia às comunidades lá no Japão, porque no Japão eles tratam os brasileiros que moram lá muito mal, como se a gente fosse invasor da terra deles. Principalmente se você mora em áreas rurais, onde o pensamento das pessoas são mais conservadores. E eu morei numa área rural, lá no Japão, era próximo ao litoral. Desde criança, eu vivi muito preconceito e a xenofobia. E os brasileiros lá eram tratados como todos fossem ladrões e pessoas que não respeitam a lei. Me machucava muito saber que meus pais estavam tentando tanto fazer o certo, e mesmo assim a gente era julgado, taxado de ladrão, de pessoas desonestas, de não merecer a confiança de ninguém. Então na escola tinha bastante também esse preconceito e essa mentalidade. Desde criança eu tentava ser o máximo perfeita possível. E aí, depois de toda essa situação, né, na sala de aula, da professora ter batido na minha cabeça várias vezes, me chamando de vários nomes que me faziam me sentir inferior, né? Os alunos riam o tempo todo, não bastasse a professora estar fazendo um absurdo, os alunos estavam rindo daquilo como se aquilo fosse extremamente divertido. E aquilo me fez desconectar com a própria realidade, sabe? Foi um mecanismo de defesa, né? E aí, quando eu voltei pra sala, a professora olhou pra mim e falou: "Ih, Nicole, não aguentou a brincadeira?" E aí eu travei, né? Eu pensei, isso foi uma brincadeira? Então por que eu tô me sentindo tão mal? E aí vem de novo aquela sensação de que, caramba, então tem algo errado comigo, porque eu não achei isso engraçado. Imagina, isso na cabeça de uma criança. Eu acredito que nenhuma criança merece passar por isso. São experiências assim que mudam alguma coisa dentro da gente. E foi a partir daí que eu comecei a me reprimir cada vez mais, ficar quieta, cada vez mais a minha voz não saía. Quando eu queria me expressar, eu sentia uma ardência na garganta, como se estivesse pegando fogo. Eu não conseguia falar. Isso por muito tempo. Tanto que quando eu voltei pro Brasil, as crianças viviam zoando o meu tom de voz,
o jeito que eu falava. E outra coisa, eu não entendia muita coisa ou quase nada do português, das gírias, dos palavrões, das piadas de duplo sentido. Eu não entendia muita coisa. Então eu era um alvo fácil pra virar piada, né? E eu virei piada na sala de novo. E isso foi cada vez mais frequente. Tanto que, como as pessoas me viam como piada, não era bem aceita nos grupos. Eu era feita de chacota, meio que jogada de um lado e pro outro. Eu não me via na maioria e a maioria não se via em mim. Então eu vivi um período de solidão muito grande. Justamente na época que a gente tá formando a nossa identidade, a gente tá formando a nossa confiança, a nossa própria vontade, nossos gostos, enfim. Todo momento eu sentia que algo de muito errado tinha em mim. Eu tava toda errada. Mesmo apesar de tudo isso, eu não conseguia me adequar aos padrões do Japão e nem me sentia adequada aos padrões do Brasil. Eu sentia que meu lugar não era em lugar nenhum, porque eu não me sentia aceita em lugar nenhum. E o bullying faz isso com a gente, né? A gente começa a acreditar que a nossa existência é um erro, que a nossa existência dentro dos círculos sociais incomoda, né? As pessoas se incomodam com a nossa presença e deixa isso bem claro, que te odeia por N fatores. Mas eu lembro que aqui no Brasil eu era muito zoada por causa do meu rosto, por causa da minha bochecha. Me chamavam de fofão e falavam que essa minha parte alta da bochecha era muito bizarra. Você passa a acreditar nas palavras dessas pessoas porque são tão frequentes essas falas que acaba que te fazendo sentir essas inseguranças, né? Como se fosse tudo real. Uma coisa também que era um motivo forte de bullying era o meu corpo. As meninas ficavam zoando porque eu não tinha peito, né? Eu era reta. E isso foi assim a minha adolescência inteira. Eu chegava a me mutilar e a pensar em muitas coisas pesadas que eu não posso nem falar aqui. Foi um período muito tenebroso. Foi ali entre 14 e 17 anos, até acabar a escola. Quando acabou, foi um alívio, mas ao mesmo tempo foi uma incógnita, porque eu não sabia quem eu era. E essa sensação continuou assim, sabe? Era como se eu tivesse nascendo depois de 20 anos. Tava toda uma bagunça. Os caquinhos no chão, junto com peça de quebra-cabeça, e as peças não se encaixavam. Então era essa sensação que eu vivi depois de acabar a escola, sabe? Porque eu era aquela pessoa que sempre tentava agradar os colegas na escola e muitas vezes eu mentia sobre coisas pessoais minhas pra aparentar ser mais interessante, para as pessoas gostarem de mim. Só que não era isso que acontecia, né? No final, eu sempre era feita de piada. No meu último ano da escola, eu até que consegui conhecer outras pessoas, outros tipos de pessoas, né? Aquilo me deu uma esperança. E até hoje eu converso e tenho contato com algumas pessoas que eu conheci nos últimos períodos da escola. Esse pequeno gesto, pequeno ato de alguém olhar pra mim ou me escutar, pra mim tem tanto poder, tem tanto valor, que eu não sei nem colocar isso em palavras. É como se você voltasse a si. E a verdade é que todo mundo que já sofreu bullying e já sentiu essa experiência na pele sabe que a gente vai lidar com essas cicatrizes pro resto da vida. Óbvio que eu não vou entrar em detalhes do que faziam comigo, porque não é uma coisa confortável pra mim. E quem sofreu bullying sabe, quem viveu isso sabe que não é agradável de você contar os detalhes do que faziam com você. A verdade é que a gente enfrenta as cicatrizes muitos anos depois e demora bastante pra se curar de uma ferida. E a gente precisa tratar essa ferida com bastante paciência, com bastante carinho e compreensão. Gosto muito dessa palavra, né? Compaixão e compreensão. Elas estão diretamente ligadas com a empatia. Eu sempre fui uma pessoa com um nível de empatia absurdo com as outras pessoas, por mais que sejam pessoas que me machucaram. O meu primeiro impulso não é, eu vou me vingar dela. O meu primeiro impulso
fazer o bem, independente se a pessoa me fez mal. Isso vem da minha fé, né? Da minha criação, que eu fui criada num lar religioso, protetor e amoroso. Então, isso tá bem enraizado dentro de mim em fazer o bem, não importa quem. Só que, né, tem uma passagem na Bíblia que fala que quando Jesus foi xingado e mal falado, né, ele até tomou um tapa na cara e ele ofereceu a outra face. Isso, pra mim, o que eu vivi, né, durante a minha vida. Eu peguei esse ensinamento e levei pra mim, porque em momento nenhum eu pensava me vingar. Eu não tinha reação também, né? Como eu era uma pessoa muito tímida, eu sou muito tímida, eu não consigo reagir de primeiro momento. Quando acontece alguma coisa ruim, ou quando alguém me xinga, ou quando alguém simplesmente faz alguma coisa pra me machucar de propósito, eu não consigo xingar de volta e nem ter uma resposta na ponta da língua, meio que pra lacrar, né? Não, eu fico simplesmente paralisada. Eu queria poder pegar e sabe, pisar na cara das pessoas que me machucaram. Eu sinto uma frustração e uma raiva reprimida de todos esses anos que eu não pude falar, retrucar ou reagir a situações que me fizeram sentir um lixo. Eu acho que isso faz parte da cicatriz também, né? Acredito que todo mundo que já passou isso também sinta algo parecido. Faz sentido? Era sobre isso que eu queria conversar com você hoje. Se você quiser compartilhar a sua experiência, fica à vontade que eu vou ler nos comentários. Mayumi aqui, desligando.